Bom, já estou gravando aqui. Boa noite a todos e todas, a todos que estão aqui presentes, aqueles que vão assistir essa gravação, essa aula, essa apresentação, onde eu defini trazer um tema muito interessante que eu explorei e muito me encantei dentro de tantos outros da minha formação em astropsicologia, que é a linguagem do inconsciente. Então, o que é inconsciente para você? Pri, que está aqui. Você tem alguma ideia, uma sugestão, um conhecimento para poder compartilhar o que é para você o inconsciente? Eu tenho sugestão, não tenho Isso. conhecimento, Tá. mas eu faço ideia de que seja aquilo que às vezes é algo que está muito dentro do nosso interior, que muitas das vezes a gente até exterioriza e outras vezes a gente acaba reprimindo, de forma inconsciente, das duas formas, né? Mas que está ali dentro da gente em algum lugar, numa caixinha, talvez. Isso é a nossa caixinha preta, né? É. Perfeito, Pri, obrigada pela sua participação. Bom, e quem for assistir a gravação, para aí um minutinho e reflete. O que vocês acreditam que é o inconsciente? Quando vocês escutam essa palavra, o que que vem? Qual é a primeira imagem ou a sensação que vem até vocês sobre o inconsciente? Podem escrever nos comentários, deixem aqui a sugestão de vocês, o que é que vocês entendem sobre o inconsciente. Porque é sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas perfeita a sua colocação, Pri. Antes eu vou me apresentar, vou falar um pouquinho dessa minha formação. Eu me especializei, me formei em 2018 em astrologia, comecei em 2015, eu estava grávida da minha filha e estava ali com aquele neném, né, aquele serzinho dentro de mim, e aquilo em algum momento me deixou apavorada, porque é muita responsabilidade, né? Mas eu ficava pensando, cara, o que que eu posso fazer que eu gosto e que eu acredito, e o meu marido também, para poder guiar essa criança para ela ser ela mesma e não ser o que eu acho que ela deva ser. E fiquei muito na dúvida: faço graduação de psicologia ou vou estudar astrologia? E meu marido, na mesma hora, amor, vai estudar astrologia porque você vai dominar muito bem, tem tudo a ver com você. Por quê? Porque desde os meus 11 anos de idade eu já lia as cartas, o baralho cigano, que a gente chama, ou também conhecido como tarô Lenormand, que não é o tarô de Marsella, o tarô tradicional, né? É um tarô que traz uma linguagem mais popular, mais voltada para as questões do dia a dia. E que eu, Lu, me senti chamada por esse tipo de oráculo, desde que eu era muito nova. Tem gente que acha que é mentira isso, e não é mentira. Tem foto minha, eu tenho que catar aqui, qualquer dia eu vou colocar. E vou colocar lá nas minhas redes sociais. Por quê? Porque a minha mãe lia. E ela lia porque a minha bisavó lia. Minha bisavó era cigana, trabalhou no circo e ela lia a sorte para as pessoas, né? Na época falava assim: "Ah, eu vou ler sua sorte". E eu sempre me encantei. Meus irmãos não gostavam, eu adorava, parava de brincar para poder observar porque aquilo me encantava, eu achava aquilo o máximo, né? E assim eu fui me embrenhando nessa nesse universo simbólico, entender a mente humana, mais que a mente, né? Entender do lado espiritual, entender do emocional, como que os símbolos poderiam, claro que na época eu não tinha essa consciência, levar algum tipo de esperança, de energia positiva, de renovação, de transformação, de alerta para a vida das pessoas, porque era muito terapêutico. Era um espaço, eu sentia que era um espaço que a pessoa tinha para falar, para chorar, para desabafar. Então, é como se fosse uma cortina que ela se abre e o outro se mostra
como ele verdadeiramente é. Que às vezes é muito diferente da persona, né? Que depois eu fui estudar sobre isso nessa minha formação, que é aquela máscara social. Todo mundo tem uma máscara social. E essa máscara, ela meio que defende a gente, mas isso é do ego, para a gente se defender do mundo lá fora, daquilo que nos ameaça, né? E claro, todo mundo faz isso, é normal. Eu tenho minha máscara social, cada um tem a sua. A gente não tem nada de errado nisso, né? A gente faz isso, inclusive, para sobreviver. Só que o grande problema na vida, e com a maioria das pessoas, é quando a gente se hiperidentifica com essa persona, com essa máscara social. E aí a gente vai viver uma verdade que não é a nossa. E assim a gente começa a viver o quê? As crises de ansiedade, as depressões, as angústias, porque a gente às vezes se afasta daquilo que é a essência, daquilo que é verdadeiro, daquilo que nós verdadeiramente somos. E no meio da nossa criação, da sociedade em que a gente vive, a gente tem muito que agradar, a gente tem muito que fazer porque o outro agrada o outro, porque isso, porque aquilo. E assim, às vezes, a gente é tudo menos verdadeiro. Então, eu acredito que o oráculo, o mapa astral, que depois eu fui estudar, e aí no meio da minha formação, a professora falando sobre os símbolos, né? A Deb, minha professora querida da formação em astropsicologia, ela ia falando dos símbolos, os arquétipos, eu já ia conectando com os signos, claro que a gente conecta com os signos e os planetas até porque estão associados aos deuses, né? Marte, que rege Áries, é o signo da guerra. Então, os arianos eles costumam ser essa explosão de energia, os iniciadores, né? Corajosos, autoconfiantes. Os signos de fogo em geral, mas Áries é o primeiro, né? Da ordem do fogo. E aí eu fui conectando, no meio da aula eu tive um insight numa das aulas. Eu falei, eles estão no oráculo cigano. O cavaleiro está lá, o Marte está lá, o Ares está lá. O Sol, que rege o signo de Leão, o signo do brilho pessoal, da criatividade. Peraí, isso está lá, que é o deus Apolo, né? O deus do Sol. E assim eu fui fazendo essas conexões. E aí me veio presente divino, que eu digo que isso é presente, para que eu possa servir, porque eu estou aqui com essa missão, de conectar e criar uma metodologia de um oráculo onde eu pudesse unir a astrologia com a simbologia do oráculo. E aí estamos aqui hoje para poder falar sobre isso, fazer essas conexões, fazer uma dinâmica aqui com vocês, mesmo quem estiver assistindo a gravação. E foi no meio dessa busca incessante por saber, por querer, por ser muito curiosa, por querer entender o porquê do porquê do porquê, de querer voltar, estudar filosofia, estudar os deuses, estudar tudo lá da origem, para poder o quê? Ir na raiz da essência da questão e poder utilizá-la dentro do que eu sei, do que eu faço, para poder transformar a vida das pessoas. Então, eu criei essa metodologia e minha missão é essa: é traduzir a alma e servir como um veículo de transformação. Ninguém transforma ninguém, eu não transformo ninguém, eu sempre falo isso, mas ser um veículo, um instrumento para que as pessoas possam fazer reflexões profundas e assim elas se conectarem mais com a própria essência, que é o que o oráculo faz, que é o que o mapa astral faz, né? Então vamos lá, vamos entender, segundo Jung, o que que é esse inconsciente. O inconsciente, gente, a gente entra em contato com ele sempre, todos os dias, quando a gente dorme. Por isso que eu usei aqui a foto de uma mulher dormindo. E o inconsciente, tudo aquilo que é desse universo subjetivo, que as palavras não acessam, não traduzem, que a mente racional não vai responder, que a ciência não vai traduzir. Agora a gente está vendo um movimento aí diferente, isso é muito bom, mas que geralmente não vai definir.
é dessa parte do nosso inconsciente. Então, esse termo inconsciente, né, essa ideia do inconsciente foi criada por Freud, o pai da psicanálise, né, um gênio, um gênio. Só que para o Freud, tudo era uma questão pessoal, uma questão sexual para ele, ou seja, instintiva, do instinto, e que era da pessoa, né? Então, aí eu coloquei aqui, depois, quem quiser ter acesso a esse documento, eu vou disponibilizar, é só me pedir, tá? Ele fala aqui que foi uma função, um dos primeiros, né, a explicar que é uma função estruturada, dizendo que o inconsciente era um depósito de desejos reprimidos, como a Pri lindamente falou, aquilo que a gente reprime. É isso mesmo, é um pensamento bem freudiano. Ou seja, aquilo que a gente não pode viver ou ser, ou expressar, mas que fica ali empurrando a gente por dentro, ou seja, que está latente. Não é porque eu não vejo, não é porque eu não me identifico que ele não existe. Ele está lá dentro da gente, mas ele está suprimido, ele está guardado, como se ele estivesse dentro da nossa caixinha preta, né? Já o Jung, que foi que eles, né, brigaram assim, eles tinham pensamentos diferentes, um não concordava com o outro, né? O Jung, ele foi além disso. Ele também estudou muito e ele disse que o inconsciente não é só uma coisa pessoal. E ele tem até uma entrevista dele que está até rodando no Instagram, muito legal, ele falando, o Jung falando do Freud, né? Freud era taurino e o Jung. Boa noite, Dani! Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo Como é? ótimo, seja bem-vinda! Obrigada. E o Freud, para ele, deixa eu só tirar aqui o som, Dani, por enquanto. Tá, vou tirar aqui. Tira você, porque senão eu vou te mutar. Show. Só por causa do barulho externo. E para o Jung, não era só uma coisa pessoal. O inconsciente ele não era só da pessoa, as questões da pessoa. Para o Jung era algo muito mais complexo e universal. E aí ele chamou isso de inconsciente coletivo. Peraí, gente, deixa eu só diminuir aqui. Eu consegui ver. E ele chamou isso de inconsciente coletivo. Ou seja, imagens, sentimentos, símbolos, experiências internas e também externas do meio social total da nossa linhagem ancestral, a gente também carregava. Então, o que é nosso, não é só a nossa experiência pessoal, mas com a sociedade, com os amigos, com a cultura, com o país em que nascemos, o local em que vivemos, a nossa casa, a nossa família. Então, o ser humano não é uma ilha, digamos assim, né? Tem esse ditado. O ser humano não é uma ilha. Ele é programado e ele é influenciado pelo todo. Porque você faz parte, você está no todo, faz parte do todo, influencia no todo e o todo em você. Porque senão você ia viver isolado. Mas o que que ia acontecer com você? Você ia morrer. Porque ninguém vive isolado. Ninguém sobrevive. Inclusive, para a saúde mental, a gente sabe, e hoje é comprovado pela ciência, que a sociabilidade, a vida social, os amigos, eles são remédios para a mente, para o espírito, para o nosso emocional. Pessoas que se isolam, pessoas que não socializam, elas têm maiores chances de desenvolverem demência, Alzheimer e várias outras questões, né? Então, esse inconsciente coletivo e toda essa sabedoria do universo, de tudo, desde que o mundo era mundo, o Jung associou aos arquétipos que formam símbolos. Símbolo não só visual, mas o símbolo, depois eu vou explicar o que é o símbolo, ele impacta no nosso emocional, ele impacta em tudo. Ele está presente no cinema, ele está presente numa música, em tudo aquilo que não é racional, tudo aquilo que não é objetivo, ou seja, subjetivo. E ele está presente em todos os símbolos do oráculo do tarô, né? Oráculo cigano, que alguns chamam, tarô lenormand, no tarô tradicional, né?
Então, eles moram aí nessas verdades, digamos assim, profundas universais. Quando eu falo mãe, é um símbolo, porque a mãe, ela é o quê? Ela é proteção, ela é nutridora, ela é alimento, ela é vida, né? Ela é casa. Ela está associada a vários pequenos símbolos, digamos assim, né? Que formam um só. E não importa a língua que você fale, não importa o idioma, não importa a cidade onde você mora. Quando a gente fala mãe, universalmente, todo mundo sabe o simbolismo disso, o significado disso, do que é mãe. Mas o que é mãe para mim, no meu inconsciente pessoal, tem a ver com as minhas experiências com a minha mãe, que é diferente do simbolismo de mãe, por exemplo, para Priscila, para Dani, para o Marco, para o Cláudio, para o Arthur, para Sara, para Alice, para Larissa, para Maia, né? Então, cada um, de acordo com a sua experiência e vivência, tem no seu inconsciente pessoal uma ideia, vivência de tal símbolo. E outras pessoas de outra forma. Mas no inconsciente coletivo, nessa sabedoria universal, todo mundo sabe que é a mesma coisa. E isso é muito interessante, né? Quando a gente entende isso. E o que são os símbolos? Para o Jung, um símbolo ele é muito mais do que só um sinal ou uma imagem. Sinal e símbolo são coisas diferentes, tá? Sinal é aquilo que vai te avisar, né? Uma coisa visualmente que não tem tanto significado profundo. Já o símbolo não. O símbolo ele é o que Jung fala que é uma ponte entre o inconsciente, o que eu vejo, o que eu não vejo, o que eu não sei, o que eu não percebo, mas que está presente em mim, com o consciente. Aquilo que eu vejo, aquilo que eu percebo, aquilo que eu vivo usualmente, né, no dia a dia, no meu cotidiano, na minha rotina. Então ele surge quando o quê? Quando uma linguagem não é suficiente para poder expressar algo em palavras, numa ideia. É algo que vai emergir de onde? Da alma, né? E um símbolo eu tirei aqui de um livro que eu amo, que eu acho que toda pessoa que gosta desse assunto deve ler. Um livro maravilhoso, inclusive ajuda muito na questão da interpretação dos sonhos. Ele é maravilhoso esse livro, tá? É O Homem e seus Símbolos do Jung. Deixa eu abrir aqui para mais alguém, gente. Gente, vão chegando, sejam bem-vindos e bem-vindas. Tudo bem? Boa noite. Boa noite! Qual o seu nome? Yolanda! Hã? Yolanda, Yolanda, não está aparecendo aqui, meu bem. Seja bem-vinda, queridona. obrigada, meu amor. É porque eu tentei entrar, não estava conseguindo, estava com dificuldade aqui, acho que acabou não saindo meu nome. Sim, sem problema, sem problema. Agora eu só vou te pedir para mutar o seu som, para não ter Aham, vou voltar. ruído, tá? Obrigada, Tá, amor. meu amor. Nada, obrigada a você. Então, gente, ele fala nesse livro que eu amo, é esse aqui, ó. Ele tá até aqui. Quem quiser depois, ó, obtenha. O Homem e seus Símbolos do Jung, tá? Maravilhoso, maravilhoso. Esse livro eu comi. Um símbolo é a melhor possível expressão de algo desconhecido, embora ainda reconhecível. Ou seja, uma parte reconhece, que é um mistério, né? É sempre algo mais do que o seu significado óbvio e imediato, né? Então tem a ver com o quê? Com essa visão do que é o símbolo no inconsciente pessoal, né? Eu posso ver um filme e me debulhar em lágrimas e aquilo me trazer uma reflexão completamente diferente da vida. Não tem filmes que fazem isso?
fazem. Estou dando o exemplo do cinema porque o cinema é clássico, tudo é símbolo no cinema, né? Um take de uma fotografia, aquilo foram, sei lá, 2 segundos, você já vê a vida de outra forma. A arte, ela tem esse poder, porque ela usa os símbolos para poder trabalhar, né? A verdadeira arte, para tocar o que? O inconsciente das pessoas. Então, elas são espelhos, um símbolo pode servir como uma espécie de espelho que reflete o que está dentro de você, dentro de mim. A profundidade, ou seja, o símbolo, ele toca lá dentro, profundamente. Toca o quê? O inconsciente. E ele sempre revela um mistério. Ele traz algo das profundezas, daquilo que é misterioso, daquilo que eu não vejo, que eu não percebo, que não é comum, né? Tão comum, né? Aos nossos olhos racionais da nossa mente, né? Racional e objetiva, né? E imediatista. Então, traz aí essas respostas, não são respostas prontas, tá? Por isso o mistério. E o símbolo ele vai servir, portanto, como uma linguagem da alma, a expressão do próprio ser, é uma ponte esse consciente e o inconsciente, e também ele vai te ajudar a lidar com o momento presente. Ele fala do futuro, onde tem inconsciente tem futuro. Quem domina a linguagem do inconsciente tem mais, a intuição muito mais afiada e vê lá na frente. Vou dar um exemplo clássico para vocês hoje. Clássico não, que não é sempre que isso acontece. Mas eu ia fazer essa live num outro canal com uma amiga minha que me convidou para fazer. Não ia ser uma live no Instagram, isso aqui, tá? E quando ela falou, a gente fez a primeira na semana passada, eu falei de astropsicologia, foi muito legal com a Maris, querida, do Bactina Artista. Ela é da dança também, super querida, ela é PhD em literatura. E depois a gente marcou esse segundo encontro. Só que no meio do caminho, alguma coisa me veio assim: não vai ter o segundo, você tem que dar uma aula e tem que ser no Zoom para todo mundo daquele jeito que você costuma fazer. Eu ignorei a intuição, porque eu às vezes faço isso. Eu sou rebelde às vezes. E aí passou. Gente, vocês não vão acreditar. Ontem à noite, ela me liga falando que teve um imprevisto, que não sei o que não sei o que lá, que não ia poder, que não ia conseguir, mas que tinha a palavra dela, ela é muito Capricórnio, né? E a gente tinha falado até disso na live, foi bem legal. E ela falou: não, já tinha me comprometido com você, eu não ia desmarcar, que não sei o quê. E eu tava no banho. Aí eu liguei para ela e falei: ô Marice, eu acho que você falou comigo, mas eu não dei tanta atenção porque eu estava fazendo um monte de coisa aqui. Mas fica tranquila se você quiser adiar a live. Na hora ela falou: Lu, você não sabe o alívio que você deu no meu coração quando você falou isso. Então, às vezes, gente, a gente não presta atenção, mas e a gente precisa ouvir a nossa intuição. Mas por que que a gente não dá atenção? Porque a gente é muito racional. A gente quer a resposta pronta. Logo pensei, logo aquilo deve existir. Não, porque se tem uma coisa que o oráculo faz é colocar a gente em contato com um outro tipo de tempo, que na mitologia, na filosofia, a gente associa tempo no mundo em que nós vivemos ao tempo cronológico, cronos, tempo, né? Aquele tempo que é marcadinho. É a idade que a gente acredita que a gente tem. É o tempo marcado no calendário. É o tempo marcado no relógio. A gente vive esse tempo recortado para se organizar, para se planejar. Mas esse não é o único tempo. Existe um outro tempo que quem estuda filosofia, mitologia, sabe. Se chama Kairos, o tempo oportuno para todas as coisas. O tempo da alma, o tempo interno. Esse tempo aqui é muito mais importante e valioso do que Cronos, que na astrologia a gente associa a Saturno.
Saturno, aqui, é essa carta aqui, ó, das montanhas, o tempo. Se eu tivesse um oráculo meu, ele poderia ser um relógio aqui. Poderia ser a representação de um relógio ou de uma folha de um calendário. Então, é muito interessante quando a gente acessa a alma, quando a gente acessa esse inconsciente, a gente vai entrar em contato com o Kairos, o tempo oportuno para todas as coisas, o tempo certo para tudo acontecer. Tudo tem um tempo certo. Só que às vezes não é o tempo do ego, não é o tempo marcadinho no relógio, não é o tempo marcado no calendário. E a gente às vezes passa por cima desse tempo interno. E isso é um abuso e uma autoagressão que a gente comete com a gente demais, que a gente comete com os nossos filhos. E assim vai repetindo, vamos repetindo essas ações, né? Parece papo de maluco, mas é a gente vai contra a maré, né? A gente não segue esse movimento de manada. Quem pensa com o tempo da alma, quem é, se conecta com isso aqui, que são os símbolos, né? E vocês todas, de alguma forma, estão inseridas nessa contramão, né? Desse tipo de pensamento e de lidar com o tempo, pelo menos a partir de agora, né? Então, gente, isso significa que quando a gente tira uma carta ou olha um planeta no mapa ou entende sobre um planeta, né, no nosso mapa astrológico, o que está ali não é só uma imagem bonita, né, ou uma simples previsão. A gente procura muito para previsão. Ele dá previsão? Dá. Ele traz previsão? Traz sim, com certeza. Se você acessa o inconsciente, você vai acessar o futuro, tá? Porque esses mecanismos internos, essas questões internas, elas vão, digamos assim, é, se materializar muitas vezes lá na frente, numa decisão, num caminho que a gente vai tomar. Então, quando a gente entra em contato com esse tempo interno, a gente abre uma caixinha, a tal da caixa preta que eu falei com a Pri quando a gente começou, que você não fecha mais. Você abre um canal ali, né? A gente acessa informações lá de trás, porque os nossos ancestrais, né? As mulheres que vieram antes de nós, lá no tempo primitivo, elas sabiam de tudo isso. Mesmo que você não saiba a origem lá, a raiz da sua família, não importa, elas sabiam, elas dominavam. Só que isso é tanto, te dá tanto poder, é tão poderoso entrar em contato com isso, que assusta. E o que que fizeram? Queimaram essas mulheres vivas, jogaram de penhasco, jogaram em alto mar, sem dó e nem piedade. Por quê? Porque eram muito poderosas, né? Elas previam, elas falavam, nossa, mas só Deus prevê, né? E ele está dentro da gente. E todo mundo pode ter acesso a isso, todo mundo deve ter acesso a isso. Só que isso causa um certo medo, né? E, inclusive, por tudo que aconteceu. Quantas mulheres que carregam essa sabedoria, que não sabem de onde vem, não sabem, mas sabem. A alma sabe, a alma vê, a alma sente. E a gente vive deixando para lá, e deixa passar, e deixa para lá. E a nossa vida e a gente vai ficando o quê? Fragmentada, sem viver essa essência de quem sente esse chamado, né? De quem gosta desse tipo de assunto e de abordagem, né? Então, um símbolo, ele não diz nunca uma coisa só. Ele abre portais de sentido, né? Cada uma, quando eu mostrei a foto de Cronos, de Saturno, teve uma sensação, uma ideia, um insight desse símbolo.
né? E aí isso tem a ver com o seu inconsciente pessoal, né? Então, ele é como um sonho que pode ser interpretado de várias formas, mas sempre traz uma verdade interior, né? Aí, gente, eu coloquei aqui, não vou me estender muito nisso aqui, que eu acho que é um assunto mais profundo, que é a jornada do herói e os arquétipos na jornada da vida e o zodíaco em nós. Então, eu fiz aqui essa mandalinha, que é assim, é o seguinte, o Jung, nesse livro, inclusive, tá? Ele fala dos círculos. Por que que toda mandala é circular? Por que que todo amuleto é circular? Por que que os círculos eles têm um poder? Eles representam o quê? O todo, né? Eu tive um cliente que ele pediu para fazer a astroneuroconstelação voltada para o trabalho, né? E essa é uma outra metodologia que eu criei. E ele, Lu, eu quero montar a minha logo, eu quero montar, quero repaginar toda a minha empresa, e eu quero esse olhar do inconsciente, eu quero esse olhar simbólico. Aí eu, beleza, vi na numerologia qual era a melhor cor da empresa, da logo, o nome, tirei todas as sequências negativas, porque é um olhar profundo, né? E aí fizemos, beleza. E ele veio com um símbolo, né? Aí ele fez tipo um detalhe em círculo. E o círculo ficou aberto. Eu falei, olha, negativo. Vamos fechar esse círculo na logo dele, né? Dourada, ficou bem bonito. Fecha esse círculo porque é o símbolo da totalidade. Para você partir para uma nova fase da sua empresa com totalidade, com sentido já concluído. Então, tudo que é circular, a energia está o quê? Circulando, né? É o início, o meio e o fim, a vida, morte, vida, morte, vida, ciclo se fecha para que outro renasça. Por que que numa meditação é muito legal a gente fechar os olhos, meditar e imaginar esse círculo dourado, né? É muito lindo. O símbolo do infinito, né? Que inclusive na dança do ventre a gente faz o oito com o quadril. É lindo esse movimento, é o oito deitado assim, né? Vai e volta, vai e volta. Então, o que que é o nosso mapa? Nosso mapa é o nosso círculo sagrado. O nosso mapa, ele é a representação da nossa totalidade, que nunca é uma coisa só, mas que às vezes a sociedade, até mesmo os pais, querem que a gente seja uma coisa só. E assim a gente fica o quê? Fragmentado. A gente às vezes está bem, às vezes a gente está mal. Às vezes a gente está numa fase maravilhosa da vida, às vezes a gente está surtada. E assim é a vida. E assim somos nós. Essa complexidade de ideias, de pensamentos, de formas de reagir, de encarar a vida. E o mapa fala dessa complexidade. O mapa fala desses 12 arquétipos que a gente, ao longo da nossa jornada, precisa cumprir. Então, às vezes, a gente está. Aí eu fiz aqui para vocês verem nas cartas. Com o arquétipo ativado de Áries. A gente está virada no Jedi, no samurai. A gente fica reativa, a gente fica irritada, a gente briga por qualquer coisa. É o quê? É o arquétipo de Áries, é o guerreiro, a guerreira que está ativado. Sabem quando que isso fica ativado? Quando a gente nasce. A primeira grande guerra da nossa vida, o nosso primeiro grande desafio é nascer. Por que que Áries rege a cabeça? Porque nós somos coroados pela vida. A gente chega com a cabeça, quando sai do ventre da mãe, é com a cabeça. É o carneiro que vai lá com força para vencer e chegar a esse mundo. Por isso, Áries é o primeiro signo do zodíaco, né? E aqui eu fui associando com as cartas, tá? Aí a gente tem, por exemplo, a casa 2 que é associada a touro, que no tarô
é o urso, né? Isso daqui poderia ser um desenho de um touro, tá? Que é o quê? É o guardião. Ele é quem guarda os valores e os recursos. É touro. Touro é quem controla essa parte, né? É a beleza, regido por Afrodite, né? As coisas belas da vida. Pô, eu já tive que enfrentar a vida, né? Nascer, romper do ventre da minha mãe, isso é uma dor absurda, só um guerreiro consegue isso. Depois eu quero o afeto, o amor, o guardião, os recursos. Como é que eu vou ser alimentado e nutrido para eu sobreviver? É touro quem vai dar essa força, tanto que é um signo forte. A carta do urso é a carta da força também, né? Depois a gente tem o terceiro signo do zodíaco, que é o mensageiro, associado o quê? A Mercúrio, associado a Gêmeos, o mensageiro, que é o signo do quê? Da comunicação, do aprendizado. Eu vou para a escola, eu tenho que sair daquele núcleo familiar para depois ir para a escola, né? Esse primeiro contato com a vida social, ele acontece aonde? Na escola primária, né? Peraí, gente. Aí depois a gente tem a Lua, que é o quarto signo do zodíaco, o arquétipo do cuidador, da cuidadora, é a mãe, o lar, as raízes. Que lar é esse que vai me acolher como pessoa? Quem é que vai cuidar de mim? Qual é o meu ninho? De onde eu venho? É a Lua, associado ao signo de Câncer, né? Se você não é cuidado, você não sobrevive, né? Que a gente associa ao símbolo da mãe. A casa 5 é o artista, o criativo, a casa de Leão, o quinto signo do zodíaco, que é regido por quem? Pelo Sol, que representa criatividade, prazer. Quando você vai ler carta para alguém que você trabalha com a área da saúde ou do bem-estar, aqui está falando para a pessoa o quê? Pegar sol, mas é só isso? Vitamina D. Se tem uma outra carta negativa perto, né, dita negativa, olha aí sua vitamina D. A pessoa vai fazer exame e ela está com a vitamina D baixa. E por isso que ela está prostrada. Uma pessoa sem sol é uma pessoa mortinha, assim, sem brilho, sem, sabe? Aquele tchan, né? Aí depois a gente tem o arquétipo do servidor. Tô dando uns nomes assim que tem a ver com signo, tá, gente? Associando sempre a astrologia e as cartas. É a carta do trabalho, do dia a dia. Essa carta representa trabalho, né? Que é o quê? Virgem. Virgem precisa servir. Se um virginiano sente que ele não está servindo, ele fica mal, muito mal. Virginiano precisa de rotina, o dia a dia, horário. Senão ele se sente perdido, ele fica mal, né? É um arquétipo do servidor, aquela pessoa que serve, né? Aí depois a gente tem o sétimo signo do zodíaco, Libra, o amante. Touro também pode ser o amante porque é regido por Vênus, tá? A amante. É o quê? A casa dos relacionamentos, dos casamentos. Libriano não gosta de ficar sozinho. Libriano valoriza muito as suas relações, muito. Os vínculos afetivos são importantíssimos para eles, né? Depois a gente tem o oitavo signo do zodíaco, Escorpião. A casa do sexo representa o sexo, a intimidade, é o transformador. A fênix também pode ser associada. Por que está associado à carta da serpente? Porque no inconsciente coletivo, um dos animais que a gente associa a escorpião é a fênix e a serpente. Por quê? Porque ela troca de pele, ela se transforma. Escorpião sabe, como ninguém, cortar o mal pela raiz. Quando alguma coisa não faz sentido para ele, ele não pensa duas vezes, ele vai lá e corta na raiz. A sangue frio, ele não está nem aí. Ele foi ferido, por que que ele não vai cortar o mal pela raiz? Né? Ele possui o quê? O veneno. Mexe com o escorpião para tu ver.
Então, é um signo que é forte, né? Intenso, né? Aí aqui a gente tem a carta 9 associada ao arquétipo do explorador, aquela que está associada a Sagitário. Sagitário é aquele que desbrava outros caminhos, são os professores universitários. Então, quando você lê essa carta, você pode associar a universidade que a pessoa está estudando, aos professores universitários ou especializações que a pessoa está fazendo. Aí alguém vai ler de uma forma superficial, vai falar: "Ah, isso aqui é sorte". Sim, é sorte, mas o que mais, né? Então, quando a gente vai ampliando esse nosso olhar e conectando com a astrologia, cara, esse oráculo ele fica assim uma bússola da alma, sabe? Esse aqui, Saturno, 10º signo, que é associado a Capricórnio, é o construtor, simboliza também a carreira, o propósito, o destino. Se Câncer é a casa 4 de onde eu vim, para onde eu vou? É aqui. Para onde eu estou indo? Né? Quais são as montanhas que eu tenho que atravessar? Não só em relação ao mundo, mas em relação a mim, às minhas montanhas internas. O que, que eu tenho que superar dentro de mim para eu poder melhorar como ser humano, como pessoa? Porque ninguém está aqui a passeio, todo mundo tem uma missão e karma a cumprir. E é essa força de Capricórnio que nos ajuda, né? O 11º signo, o visionário ou o inventor, também pode ser um inventor, aquário, associado a aquário, que é o céu estrelado. Está associado a grupos, às amizades, o futuro, a vida social. Então, quando você lê essa carta aqui de forma superficial, você vai dizer: ah, mas o futuro, coisas boas, as estrelas te guiando. Sim, também. Mas tem muita coisa por trás quando você entende e domina a linguagem astrológica e conecta com a carta, né? E a carta que a gente vai toda noite para ela, para essa energia de Peixes, o 12º signo do zodíaco. O signo que está associado ao inconsciente coletivo, regido por Netuno. Aquele que tudo que acontece sou eu e eu também impacto no todo. Mas tudo sou eu. Por isso que Pisciano absorve tudo. São as esponjinhas do zodíaco. É o mago, o arquétipo do mago. São aqueles que vêm além. Aqueles que vêm além do além, que sentem tudo, né? Gente, vocês estão com alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Podem falar, hein? Eu tô aqui empolgada falando. Alguém tá com dúvida? Vocês estão entendendo, gente? Ou tá muito complicadinho? Podem, se não quiserem falar, podem colocar no chat, tá? Tá tudo bem o raciocínio aí? Não tá muito papo de doido, não, né? Quer dizer, um pouquinho, né? Que é complexo. Tá, pra Pri tá tudo ótimo, tudo tranquilo. Bom, se alguém quiser falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida, pode falar aqui, tá? Pode escrever também no chat, tá, gente? Vocês sabem, eu falo demais, né? Então, gente, essas coisas que não são traduzidas com palavras, que permeiam o nosso inconsciente, é uma música que toca, que te traz uma emoção muito profunda. Isso também é um símbolo, tá? É uma borboleta que pousou na sua mão no momento que você estava assim, numa vibe péssima. Isso é um símbolo. Só que a gente precisa ter sensibilidade para a gente poder enxergar. E às vezes a gente está aprisionada nesse plano objetivo, nessa matrix,
naquilo que eu vejo, aquilo que eu percebo, aquilo que eu domino, né? E passa por cima das nossas emoções e de Kairos, que é esse tempo da nossa alma. Então, ela fala, sim, através dos símbolos, ela traz revelações, mostram o que você já sabe, mas que você só não trouxe para a consciência. É um portal para a consciência, os oráculos, né? Ela trabalha a escuta não a escuta dos ruídos externos, né? Do que ouve, mas essa escuta interna, né? E por isso ela requer muita sensibilidade. Portanto, o oráculo amplia e trabalha a nossa sensibilidade, né? Que eu acho que é o que o mundo mais precisa hoje em dia. E, claro, existe técnica para isso, né? Que é o modo da gente interpretar. Deixa eu ver se eu passei um. Ah, eu passei um. Tá, o mais importante. Bom, vamos lá fazer uma dinâmica dos arquétipos. Vocês querem dos arquétipos ou vocês querem do oráculo total? Falem aqui, votem. Coloca aqui o que que cada uma prefere. Vou tirar, vou separar três cartinhas, tá? Total, arquétipos, tá. Vão colocando aqui, hein, gente? Oi, Rose, querida. Tudo bem, meu Olá, bem? Como é que querida. você tá? Eu vi que Tudo você bem? entrou, mas eu estava ali no raciocínio e não consegui falar com Sim, você. sim, tá tudo bem, Que tá? bom. Bom ter você aqui, Sim. meu amor. Beijo Ah, pra ti. maravilhoso estar com vocês todos aqui. Que Muito bom. bom. Obrigada. Eu que agradeço. Ih, gente, ficou. Ô, Dani, ajuda aí a desempatar, hein? E Holanda também. Vocês querem dos arquétipos ou Calma aí. tá? Vocês querem a dinâmica com todas as cartas do baralho ou só dos arquétipos? Arquétipo tá ganhando, mas vocês que sabem. Todas as cartas. Todas, gente, deu tudo igual, que legal. E agora? Tá, eu vou fazer de todas e aí a interpretação eu faço com arquétipo. Pronto. Vamos lá. O que que vocês vão fazer agora? Vocês vão mentalizar, fechem os olhos de vocês, respirem fundo 3 vezes, inspira, expira. Vocês podem mentalizar uma pergunta ou não mentalizarem nada, simplesmente pedirem uma mensagem do universo através desse portal que é essa consulta, esse oráculo para esse momento. Tirar a cartinha. Um, dois ou três. Qual carta vocês querem? Um, dois ou três? É para escrever ou falar? Pode falar. 3.
3. Nossa, Eu todo também três. mundo é 3. Tá faltando Yolanda, eu acho. É, Yolanda. Todo mundo 3. Nossa. Número 3 na numerologia é o número da Eu quero comunicação. 2. Hã? 2. 2, tá. O número 3, como foram, né, por curiosidade, é o número da comunicação, é o número da criatividade, é o número da flexibilidade. Bom, vamos lá. Quem escolheu a carta número 3? Vou começar pela 3, porque a maioria escolheu 3, tá? 3 é o número que está associado ao arquétipo do. Essa carta no tarot tradicional seria o eremita, tá? Que é o velho sábio. É o arquétipo do sábio. No caso de vocês, como somos mulheres aqui, da sábia, da anciã que mora dentro de cada uma de nós. E essa anciã, ela sabe administrar bem o tempo dela. Mas não é só esse tempo cronológico, que é Saturno, que está associado a essa carta. Essa carta ela também fala de enfrentar desafios, mas ela fala da maturidade. Então, vocês que escolheram essa carta, é um aviso, né, do oráculo, como se vocês estivessem no momento da vida de vocês de despertarem essa anciã, essa mulher que sabe, essa mulher que sente, essa mulher que mora dentro de vocês que está despertando. É a bruxa feiticeira que intui a gente para as situações. Então é um momento de sabedoria, mas é uma sabedoria que vocês guardam aí dentro de vocês, que às vezes o mundo lá fora ninguém está entendendo nada, mas é aquela voz que avisa, é aquela voz que fala, é o amadurecimento do feminino de vocês, que começa geralmente ali, segundo Jung, a partir dos 40 anos. Ele diz que antes dos 40, a gente só está aqui experimentando. A gente está aqui. é, Ele usa um termo que eu esqueci, mas é tipo isso, que a gente. Antes era só experiência, antes dos 40. E a partir dos 40 é que a vida realmente começa. A gente começa a não querer agradar os outros, a gente quer agradar mais a si mesma, a si próprio, mas também a gente não pode se isolar do mundo, porque se a gente se isola, a gente vai ficar no nosso mundo. Mas essa interação com o mundo lá fora, ela traz um equilíbrio também. E uma outra coisa é cuide dos seus ossos, da saúde óssea, do cálcio, veja como está o cálcio, tá? E busque também fortalecer essa parte óssea. Como que a gente fortalece? Fazendo musculação, tá? Agora, é só isso? Não, né? Se encontre com a sua força interior, tire momentos para você meditar. Quem quiser meditação, depois me fala, porque eu tenho várias, cada uma mais maravilhosa do que a outra, né? Eu trabalho muito com elas na astroneuroconstelação, porque vai ser bom para vocês, pelo menos nesse momento, viu? E a Yolanda, que escolheu o número 2. Número 2, o arquétipo da mulher, da dama, da amante. O seu feminino precisa ou está sendo desperto. É o momento de você florescer. É o momento de você desabrochar. A mulher que já passou por essa fase dessa transição da jovem para anciã, né? Para se conectar com essa sabedoria, mas que precisa despertar, desabrochar um feminino, né? Já maduro, porém exuberante. É o momento de você se conectar com o seu feminino. O feminino, ele é lento,
O feminino, ele respeita esse tempo interno, porque ele não quer ficar no ritmo, no tempo dos outros, né? Respeita as próprias emoções, o próprio ciclo interno, o ritmo interno da vida, de si, das suas emoções. É o momento de conectar-se também mais com a sua intuição, porque a intuição, ela é do feminino. A energia masculina, ela é para fora, ela é externa, ela é para o mundo, encarar o mundo, vencer o mundo, que é importante, que é sagrada também. Mas aqui, quem tirou a carta 2 é necessário olhar e fortalecer esse feminino, ouvindo a sua intuição, falando dos seus sentimentos, claro, para quem você se sente à vontade, né? Olhar para dentro, cuidar de você, ter um tempo para você, isso é importante, viu? Se agrade. Fez sentido, gente? Me fala aqui, que eu quero saber. Muito. Para mim, muito. Fez Todo sim. sentido. Foi? Todo sentido. Que bom, que bom. Ai, que bom. Até dos ossos. Oh, jura? Juro, juro. Até dos ossos. Olha Sério, só, sério, sério. caramba. Eu fico passada com essas. E eu, ao ouvir, e eu. Falei, não, até dos ossos. Ela falou. Como é que ela sabe? É, é impressionante. O símbolo ele revela aquilo que está no inconsciente, não adianta. Ou o que pode Sim, vir a acontecer lá na frente, né? sim, Por isso, sim. cuidar agora. Por isso que, gente, os símbolos, a astrocartomancia, ela também é prevenção. É, Prevenção nesse sentido, do que a alma fala que traz uma informação para você que às vezes está lá na frente, né? é. Foi como hoje. Hoje eu fiz uma mapa de uma menina que ela estava numa fase super difícil, ela estava desempregada, né? Trabalhou, ganhava muito bem, de repente ficou desempregada. Então ela estava desesperada e muito taurina. Pensa numa pessoa taurina, é ela. Ascendente em touro, sol em touro. Mais que tu, Dani, mais taurina que a Dani. A Dani aqui é taurina. Cara, mas muito taurina. Eu falei, meu Deus, um taurino sem trabalho. Pensa. Pensa, Dani, pensa. Porra, quando eu fiquei desesperada. Nunca fiquei. Exatamente, cara, tadinha da menina. Aí eu, né, conversando com ela, aí eu falei assim: olha, pensa. E aí eu olhei para a casa 6 dela, que é a casa associada à rotina profissional, né, o dia a dia. E eu falei: olha, você tem que confiar que algo muito maior e muito melhor vai acontecer para você. E ela é advogada também. E essa casa 6 em Libra. Libra é o signo que também está associado à justiça, né? Geralmente quem é advogado ou tem a casa 6 em Libra, ou meio de céu, ou um Saturno em Libra, enfim. E aí conversei com ela, eu falei, olha, se o ambiente em que você trabalha não é harmônico, não tem equilíbrio, Mãe. isso pode se transformar lá na frente numa doença. Então, agradeça você ter sido desempregada, ficado desempregada, mas isso é momentâneo, é provisório. Ah, ela ficou tão emocionada, sabe? Porque ela não tinha essa ideia, ela não percebia. Aí depois se confirmou no mapa do ano, né? Das tendências do ano. Então, assim, impressionante. É entrar em contato com esse olhar, né? Que faz a gente enxergar além. Então, o oráculo ele também é prevenção, né? E como usar no nosso dia a dia? Sim, a gente pode e deve usar no nosso dia a dia. As minhas alunas que estão formadas, né, na turma um, elas tiram uma carta por dia. Então elas vão lá, acordam, tiram uma cartinha, olha, traz um insight daquele dia. Só que é aquele olhar superficial? Não, porque elas aprenderam a ler traduzindo com o olhar astropsicológico, nem é só astrológico, né? É astropsicológico. Então, isso ajuda muito nas nossas decisões, né?
Antes de uma reunião, pô, vou tirar uma carta. Que eu preciso, com que energia eu preciso ir para essa reunião? Ah, essa energia aqui. Ah, então beleza. Pô, saiu Áries. Caraca, então eu vou com tudo. Poxa, saiu o signo de Câncer. Eu tenho que ir com mais emoção e afeto. Então, traz essa clareza para gente, esse tipo de linguagem, né? Para a gente usar na nossa própria vida. Então, as pessoas podem usar para elas mesmas, podem usar para despertar essa conexão com os símbolos, com a escuta da própria alma, decifrar através desse método e dessa técnica aquilo que está por trás, aquilo que está no inconsciente que a gente não vê, que não tem essa clareza, transformar essa aplicação no dia a dia, na vida, no dia da pessoa, né, com essa informação, potencializa a intuição, porque você começa a se ligar em várias coisas. Vou dar um exemplo básico para vocês. Eu passei uns dias na casa da família do Marco, do meu marido. Chegamos lá, eu estava achando que ia ser o ó do Borogodó, a viagem, que eu já estava achando que ia ter briga na família. E aí, Pri, desculpa, agora é que eu vi, quando a pessoa é madura e continua indecisa. Porque tá pensando demais, tá muito no mental, tá? Tá madura, mas tá muito aqui, ó. Cadê se conectar com o sentimento, com a emoção? Isso é que causa indecisão. A pessoa que está muito indecisa, ou ela tem várias opções, ou ela está com medo de escolher, e ela precisa se conectar mais com o sentimento. Por isso que às vezes, quando a pessoa está muito aqui no mental, ela precisa ter um tempo para ela, só para ela. Ela precisa fazer uma atividade corporal, porque é uma forma, né, dela interagir. O corpo, ele somatiza tudo. Se tem uma coisa honesta, é o nosso corpo. Nosso corpo é a coisa mais honesta. Quando vocês, as alunas que dominam a astrocartomancia, elas conseguem perceber até quando alguém está mentindo para elas. Juro para vocês. Ah, mas foi um tom de voz que eu achei estranho. Lá na frente vem a bomba. Mas ela já se capacitou, ela já ficou em alerta. E aí ela não caiu num golpe. Então, assim, é impressionante, porque essa é uma espécie de uma linguagem, imagina um idioma que você está dominando, que faz você ver além do que o outro diz, além do que o outro fala, você entende até a postura, porque esses arquétipos, né, eles trazem esse olhar. É muito interessante, muito interessante. Então, trabalha mais isso aqui, ó. Abre isso aqui. E tenha mais tempo para você. Acolha suas emoções, seus sentimentos. A dúvida vai passar. Não sei se fez sentido. Boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas, quem está chegando agora. Bom, e outra coisa, se torna também um terapeuta quem domina essa linguagem da alma. Você pode aplicar em tudo. Ah, Lu, mas eu sou fisioterapeuta. Saiu a carta, sei lá, do Saturno. Eu trabalho com fisioterapia, vê a parte das juntas, das articulações da pessoa. Ah, saiu essa carta antes de eu começar a atender, então vou ficar atenta. Entra a pessoa, ah, eu tô com uma dor aqui nas juntas. Você fica assim, caramba, é impressionante. Então, gente, ajuda muito para tudo, tudo, tanto para si mesma como também para os outros. E agora eu vou explicar aqui para vocês o curso para quem quiser, quem tiver interesse, né, em aprender a dominar, né, essa linguagem. São 24, 25, são 25, gente. Era 24, mas eu fiz mais uma aula, que já está lá na plataforma, gravadas, respeitando o seu ritmo interior, da sua alma, o seu ritmo espiritual e da sua vida. Por que gravadas? Porque eu acho que é muito gostoso a gente aprender alguma coisa. Eu digo isso porque eu faço muita coisa online, né?
e foi muito maravilhoso para mim. A minha formação de astrologia, ela foi toda online. E era no meu ritmo, no meu tempo. Eu assistia, aí eu praticava, eu assistia, eu praticava, sem aquele desespero do tempo do outro, do tempo do curso, do tempo do professor. E aí você pode pausar a aula, você pode voltar. Pô, eu não entendi isso aqui direito, deixa eu voltar. Eu acho isso maravilhoso, tá? Eu amo aula online, eu amo aula gravada. Eu, Lu, aprendo muito mais. Só que precisa de uma coisa: disciplina, né? Isso é fundamental. Então, você se autodisciplina quando você faz um curso desse, né? Eu acho muito legal. Eu fiquei muito mais disciplinada. Claro que a dança já me deu muita disciplina, porque a dança é pura disciplina. Mas eu fiquei mais ainda com essa questão de estudo quando eu comecei minhas formações online, que foram maravilhosas, né? Todas as aulas têm um material escrito, ou seja, um PDF, e tem aula ao vivo, uma aula ao vivo por mês. Esse curso dura aí mais ou menos 5 meses, de 4 a 5 meses, tá? Toda semana eu vou liberando as aulas lá na plataforma. E tem suporte no horário comercial comigo. Não é ninguém, não é uma aluna experiente, não é uma pessoa da minha equipe de marketing digital, não. Sou eu dando suporte aos meus alunos, tá? Durante todo o horário comercial. E para quem está aqui, vai ter 10% de desconto, que é no código Astrocartomancia, lá na plataforma por 24 horas, tá? Então, aqui eu vou falando um pouquinho dessa formação. Quem quiser a ementa do curso, né? Tem o início da nova era, tem uma aula só voltada para essa aula da nova era. Astrologicamente, eu vou explicando o que que é esse ingresso do Plutão em Aquário, o que que essa tecnologia veio trazendo para a gente, quais são as transformações no nosso meio social geral, a linguagem da alma, as 36 cartas do Lenormand, o que que é cada carta, o que que simboliza cada carta, quais são as cartas do feminino, da energia feminina, quais são as cartas da energia masculina, o que que simboliza cada uma, como identificar cada uma delas, é muito lindo assim, tá? Tá maravilhoso. Quais são as cartas do elemento fogo? Quais são as cartas do elemento terra? Terra é o sensorial, fogo é o espiritual, a intuição. Quais são as cartas do elemento ar, associada ao pensamento, às ideias, à troca, à vida social? Quais são as cartas dos signos do elemento água, associado ao emocional? Então, quem quiser, claro, mais informações eu dou para vocês. Tem 2 bônus exclusivos, um curso voltado para numerologia cabalística. Como eu falei para vocês, vocês escolheram a carta número 3. 3 é um número da criatividade, é um número associado à comunicação, ao comércio, à interação, né? Então, como associar esse número 3 às cartas? Já é um elemento a mais para você fazer uma interpretação mais profunda, que é da numerologia cabalística, né? Vou tirar essa carta, veio esse número aqui, né? Como é que eu posso estar atenta para esse número no meu dia de hoje? Porque está associado a essa carta. Depois eu dou um curso, um mini curso também, uma aula, tipo essa aqui, de aromaterapia para você aguçar a sua intuição. Como é que você pode fazer uso da aromaterapia ao longo da sua vida e também aflorar essa intuição, essa voz da alma, né? E é um curso que é voltado para terapeutas de qualquer espécie, de qualquer abordagem corporal, médico, fisioterapeuta, eu tenho dentista que está se formando na primeira turma, aplica isso antes, às vezes não na frente dos clientes, mas antes de atender, já tira ali a carta, ela diz, nossa, é outra coisa. Meu dia no consultório é outra coisa depois dessas cartas. Todo dia eu tiro, sempre tem alguma coisa que me conecta, que traz uma mensagem mais profunda. Para quem busca, tem aquela busca espiritual, eu quero aprender mais, eu quero saber mais, né? Para quem quer fortalecer a sua própria intuição, profissionais da saúde e do bem-estar.
e quem deseja se reconectar com a própria alma através dos símbolos, né? Então, quem quiser, gente, quem sentir aí esse chamado da alma, se deseja transformar as vidas com a força do símbolo, se vocês querem aprofundar nessa linguagem do invisível, essa formação é para vocês. E claro, quem quiser, depois me chama aqui, pode entrar em contato. Peraí, deixa eu só abrir aqui. Ai, peraí, gente, deixa eu abrir. Me digam aí. E é isso. Fez sentido, gente? Curtiram? Valeu a pena aqui o tempo comigo? Foi ótimo, Lu. Obrigadão, viu? Nada, Adorei. imagina. Eu que agradeço, gente. Foi sim, gostei. Que bom, que bom. E olha, se vocês tiverem amigas, Sempre, Luciana. que bom. Sempre. Estar com você é aprendizado sempre, sempre, sempre. Obrigada, amores. Eu que agradeço e eu aprendo muito com vocês. A troca, né, ela é sempre muito rica. Se tiverem amigas que gostem de cartomancia, que gostem desses assuntos, também vocês podem falar, podem chamar, podem passar meu contato. Depois, se alguém quiser ingressar no grupo, as aulas vão começar no dia 19, são aulas gravadas. É só vocês falarem comigo, eu passo os detalhes para vocês. Vai ser um prazer ter vocês aí na segunda turma, viu? É isso. Obrigada, Lu. Obrigada mesmo. Beijo, meus amores. Obrigada a vocês. Fiquem com Muito grata, Deus. querida, sempre. Muito Beijo. grata. Beijos. Muito bom, muito Tchau, obrigada. tchau. Beijo. Beijo a todas. Obrigada. Beijo. Tchau. Igualmente, Boa noite pra obrigada. vocês.